Boa noite a todos, né? Um prazer muito grande estar aqui quase no encerramento já da nossa semana aí de segurança do paciente, para fechar, né, a nossa semana com chave de ouro, né? Nós temos o prazer imenso de contar com a presença da doutora Maria Carolina Moreno. Ela é médica ginecologista, especialista em administração hospitalar, mestre em saúde coletiva, né? E especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente. Seu currículo é muito chique, né, Maria Carolina? Eu vou falar só os títulos, não vou falar de onde não, tudo bem? Ela também Então, ela é especialista em gestão da qualidade assistencial e segurança do paciente pela ISC, que é a Sociedade Internacional de Qualidade em Saúde, membro avaliador e fellow da ISCA, desde 2015, já foi superintendente da ONA, né, e professora convidada do MBA em Gestão em Saúde da FGV, e fundadora do portal Qualificação, né. Então, é uma pessoa realmente muito capacitada, a gente já assistiu várias lives dela, a gente tem certeza que vai trazer um conhecimento muito grande para a gente, uma experiência muito boa, e tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Seja bem-vinda, obrigada aí por aceitar o nosso convite, tá, Maria Carolina? Muito obrigada a vocês da Unimed pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estava conversando um pouquinho antes da gente começar, eu tive o prazer de conhecer, ter contato com vocês, conhecer o hospital de vocês há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, no começo da minha carreira como gestora de qualidade, por meio da acreditação. Então, é um prazer estar aqui, poder estar falando de um assunto que é tão importante e que permeia tudo que a gente faz atualmente nas organizações de saúde, né? Que é a cultura de segurança do paciente. Bom, primeiro, eu acho que o currículo nem sempre mostra muito quem a gente é, né? Às vezes falar é bonito, assim, mas é bem diferente do que se apresentar. Então, eu sou médica, eu sou formada aqui pela Santa Casa em São Paulo. Eu brinco que eu fui ginecologista, porque eu fiz residência em ginecologia, fiz especialização em patologia obstétrica e fui para, como os meus amigos brincam, eu fui parar no lado negro da força, né? Eu fui para gestão e acabei abandonando a assistência como se fosse com a maior naturalidade do mundo, porque eu realmente me encontrei na profissão a hora que eu comecei a trabalhar com gestão da qualidade e segurança, né? Eu tenho 14 anos trabalhando exclusivamente com isso, dedicada exclusivamente, e eu pude ajudar muitas organizações de saúde a transformarem o cuidado que elas prestam para os seus pacientes, né? A minha origem, né? Eu nasci dentro da acreditação, então eu fui avaliadora da metodologia ONA por muitos anos e fui convidada a participar da equipe técnica da ONA, né? Da metodologia, para um crescimento com maior consistência, para ampliar aí, né, as possibilidades e a capilaridade do trabalho que a ONA vinha fazendo. E foi um prazer muito grande, porque quando eu entrei na ONA, nós estávamos celebrando 130 certificações adquiridas. Eu entrei em 2011 como equipe técnica, e pela ONA eu pude percorrer o Brasil inteiro, assim, conhecer os rincões do nosso Brasilzão aí, do Iapoque a Chuí, literalmente, né? E pude perceber o impacto que a gestão da qualidade, a segurança do paciente geram na assistência.
Mas, ao mesmo tempo em que eu podia levar possibilidades para as organizações, eu identificava muito a distância entre as organizações que tinham condições de submeter a um processo de acreditação das organizações que não tinham a esse tipo de acesso, seja porque não havia o entendimento da relevância, ou fosse porque não eram organizações que não tinham um orçamento que fosse condizente com esse tipo de estratégia. E vocês devem saber melhor do que eu ainda, que no nosso Brasil a gente tem aí um grupo muito seleto do qual vocês fazem parte, que é os poucos e bons que se enxergam a acreditação e escolhem a acreditação como uma ferramenta para indutora de melhoria, né? Indutora de amadurecimento e indutora lá da história da gente buscar sempre mais. E aquilo, quando a Orna me permitiu, né? Eu fui evoluindo, acabei assumindo um cargo de diretoria, primeiro como diretora de relações institucionais e depois como superintendente técnica da ONA. E aí eu fui além, eu não só fui ver a acreditação dentro do Brasil, como eu fui conhecer a gestão da qualidade no mundo, né? E isso me abriu os olhos, assim, para entender que esse conjunto completo de melhorias, ele, principalmente aqui para a gente, ele pode ser acessível para poucos, mas que as pequenas melhorias e as ferramentas que a gente passava a aprender, estando em contato com as metodologias de acreditação, podiam ser replicadas dentro das organizações que não faziam parte desses processos. E foi por isso que eu, aí associando necessidades pessoais com esse desejo que só aumentava, acabei criando o Portal Qualificação, né? Que é um portal voltado para a gestão da qualidade e segurança do paciente, que fala de acreditação, mas que fala muito mais das práticas que levam ao cumprimento dos requisitos, que são tem um canal no YouTube, tem as redes sociais e tem um ambiente lá de aprendizado, com muito conteúdo gratuito para que essas organizações passassem a ter acesso ao como fazer, né? Que é aquela coisa do discutir ali com o avaliador, o que ele recomenda, como ele enxerga, que é o tipo de coisa que as organizações prescindem muito no dia a dia. E aí eu descortinei um mundo de oportunidades. E eu fui entender que no Brasil a gente tem realidades tão diferentes a ponto de ter coordenadores de unidade que nunca tiveram contato com o que é segurança do paciente, né? Então, entender que a gente precisa falar mais sobre isso. E quando a gente está falando de cultura de segurança do paciente, a gente precisa olhar para a forma como as organizações de saúde acabam sendo geradas aí no nosso Brasil, né? Não tem jeito. A gente começa com organizações de saúde que, na grande maioria, não são geridas por profissionais com habilidades de gestão, né? Quem assume são os médicos, né? Os cooperados fizeram bastante isso aí, né? Nas Unimedes, mas em outros setores, em outras organizações também, e aos poucos, conforme essa necessidade de olhar para o mercado, de entender, né, a regulação e como era como deve ser esse cuidado esperado, é que essa gestão foi se profissionalizando. E isso acaba trazendo uma dificuldade grande de entender como é que a gente trabalha com essa tal de cultura, né? É super frequente, por exemplo, a gente eu responder a seguinte pergunta, né? Não, a gente não começou a implementar as metas de segurança do paciente, nós estamos trabalhando a cultura de segurança. E aí eu começo assim, bom, mas como é que será que eles entendem que tem que
trabalhar a cultura de segurança sem trabalhar ações de segurança. Porque, na verdade, essas divisões que a gente traz, né, sobre tem que trabalhar a cultura, tem que trabalhar a notificação, tem que trabalhar a melhoria de processos, tem que trabalhar a gestão de indicadores e tal, essas divisões, elas são didáticas. Tá? Por quê? Para que as pessoas consigam entender todos os pontos mais importantes para se fazer gestão da qualidade assistencial, em especial, né? É lógico que para fazer gestão como um todo também, mas quando a gente está falando de segurança do paciente, esse acaba sendo o maior destaque. E aí a gente precisa entender que as organizações de saúde, quer a gente queira, quer não, já tem uma cultura instaurada, porque qualquer tipo de organização, de negócio, seja um supermercado, seja uma usina nuclear, ele tem uma cultura organizacional, né? A definição clássica lá, que é o conjunto de crenças, de atitudes, de comportamentos de um grupo de pessoas que convivem ali naquele mesmo espaço. Acontece que se a gente for olhar, assim, a definição é bonita, mas tem um problema, né? É que a cultura, na verdade, ela em uma frase, são como as coisas acontecem por aqui. Porque eu posso ter a política mais linda escrita, eu posso ter uma política de gestão de pessoas super abrangente, inclusiva, que promova a diversidade, que se ela não é executada na prática, se ela não é cumprida na prática, é só mais um documento para inglês ver, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe como as pessoas, quando você é um colaborador novo e entra numa organização e aí você fica... como será que eu devo agir? Assim, rapidamente você percebe as nuances, né, da forma daquela organização conduzir os seus processos e tal. E muita coisa daquilo não está escrito. E aí o que eu acho muito legal é que, ao trabalhar com segurança do paciente, a gente admitiu, né, que o mais importante é fortalecer a cultura de segurança, que é nela que a gente tem que focar para conseguir gerar algum impacto positivo, né? E entender que o que não é dito, mas é feito, tem um impacto tão importante ou até maior do que qualquer coisa que é dita, né? Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão que a gente precisa entender também é que é uma frase que eu gosto muito, mas que eu não consegui até hoje descobrir quem é né, de quem ela é, que é a história de que a cultura... ela devora a estratégia no café da manhã. Então, se a gente pode morrer de planejar, se a gente não levar em consideração em todas as ações que a gente planejou e na nossa forma de executar, a forma como as coisas acontecem dentro da organização, a gente está fadado a ter um gasto de energia muito grande, um gasto de tempo muito grande, com muito pouca efetividade nas ações que vão ser propostas. Então, quando a gente está falando de cultura de segurança, a gente precisa primeiro entender quem somos, como funcionamos na prática, o que é positivo, o que deve ser trabalhado para ser mudado de uma maneira constante, porque a cultura é a coisa mais difícil que tem da gente conseguir melhorar, né? Da gente conseguir mudar, na verdade, né? Porque ela está sempre lá, enfim. Então, os objetivos precisam estar muito claros e precisam estar claros para todo mundo, né? Quando a gente fala de cultura de segurança, aí a gente tem lá a nossa referência, que é o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi publicado lá em 2013, ele coloca que cultura de segurança é quando todo mundo assume as suas responsabilidades pela própria segurança, pela segurança dos seus colegas, dos pacientes e dos familiares. E também coloca
que uma organização que tem uma cultura positiva de segurança do paciente é uma organização que entende que a segurança precisa estar priorizada em relação, inclusive, às metas financeiras e operacionais. E eu acho legal, porque sempre que eu falo isso, gera algum, né, algum ruído, e, na verdade, assim, não é que a gente não vai olhar para as metas financeiras, muito pelo contrário, a gente precisa olhar para elas até para ser sustentável, mas que existe aquela... Talvez não seja a expressão adequada, mas eu chamo de economia burra, né? Porque às vezes a gente deixa de gastar por questões meramente financeiras, mas a gente não olhando o contexto como um todo, acaba sendo uma economia que não vai ser traduzida em economia de fato. Por quê? Porque você economiza num catéter que é medicado, e depois você tem um índice de infecção de corrente sanguínea por catéter que é muito maior e que você acaba gastando muito mais para aquilo. Então, é priorizar a segurança no entendimento de que, será que essa decisão compromete a segurança ou a gente pode focar nesse objetivo financeiro, né? Aí eles colocam que é o encorajamento, né, e a recompensa pela identificação, notificação e resolução dos problemas relacionados à segurança, e isso vai ser sempre um desafio, porque ter mais notificações é uma retroalimentação de um sistema que tem uma maturidade de cultura maior, né? Uma maturidade na cultura de segurança maior. Então, a gente nem sempre consegue fazer essa roda girar com muita facilidade. E a gente também precisa entender que faz parte de uma cultura de segurança, de uma cultura positiva, né? O aprendizado organizacional e a manutenção efetiva da segurança, né? Então, não é só implantar, é sustentar. E a gente tem um desafio grande, por quê? Primeiro porque somos pessoas, né? E aí tem todas as questões relacionadas à forma do ser humano agir, a resistência às mudanças, a necessidades específicas que a gente tem como indivíduos, e a gente também tem a questão de como é que a gente faz as nossas equipes permanecerem gerando melhorias. Por quê? Porque o que é seguro hoje pode não ser seguro daqui 2 anos, né? Por exemplo, quando eu estava na equipe assistencial, eu adotava algumas práticas na assistência obstétrica que hoje são contraindicadas. Por exemplo, a gente era ensinado a fazer episiotomia em todos os partos normais. E hoje isso é proscrito completamente, né? A gente, pelo contrário, a gente só vai fazer a intervenção em casos específicos. Então, e isso é uma questão hoje tida e discutida como uma questão de segurança da assistência obstétrica. Então, para entender que a manutenção dessa cultura de segurança, ela também deve ser constante. E a velocidade de mudança da cultura, ela vai ser muito menor do que a velocidade da implantação de protocolos, da implantação de sistemas de informação. Então, a gente precisa ter um pensamento paralelo, né, de como a gente vai conseguir fazer com que as nossas equipes entendam a relevância, os porquês de todas essas mudanças que a gente faz, de todas essas propostas, e o porquê que a gente precisa conhecer as coisas erradas que acontecem na organização também, né? Quando a gente vai olhar para a evolução da segurança do paciente, né, da cultura de segurança, a gente precisa entender que ela é super evolutiva e que, na maioria das vezes, a gente começa pela cultura patológica de segurança. E o que é isso? A segurança é um problema causado pelos colaboradores. A galera não presta atenção, não cumpre o que a gente fala, dá muito trabalho para que qualquer mudança de processo seja realizada. Eu
entendo que é muito desafiador, né, a gente trabalhar com pessoas, mas se elas são os problemas, elas também são as soluções, né? São elas que têm a melhor condição de nos ajudar como líderes, como gestores, de encontrar essas soluções. Quando a gente começa a evoluir um pouquinho no entendimento de responsabilidade de cada colaborador, de cada, né, dentro do seu papel dentro da equipe, e começa a ter um pouquinho mais de confiança, tanto a organização confiando nos seus processos, quanto os colaboradores confiando uns nos outros, a gente começa a evoluir nessa cultura, né, na maturidade dessa cultura. Então, a gente vai falar de uma cultura aí reativa, que a gente passa a tomar ações corretivas a partir dos eventos adversos que a gente tem, né? Então, assim, gerou dano ao paciente, a gente vai ter que reagir àquilo, a gente passa a ter algum tipo de conduta. Depois disso, a gente pode evoluir para uma cultura de segurança que eles chamam de calculada, né? O Hudson pôs isso, enfim, que é aquela que a gente faz uma gestão meio que administrativa, né? Aquela coisa da gente ir lá, aplicar, né? Estruturar uma matriz de risco, conseguir identificar quais são os principais riscos nas áreas e trabalhar com a HFMEA ou com outra ferramenta semelhante, para que a gente consiga gerar melhorias, mas a coisa ainda é bem né, dependente de questões bastante burocráticas. Quando a gente fala de uma cultura de segurança que é calculada, é onde a maioria de nós estamos, né? Nós, organizações, e nós, gestores. Por quê? Porque a gente ainda precisa das ferramentas de uma maneira mais estruturada para conseguir trabalhar com objetividade naquilo que a gente precisa priorizar, né? A enorme maioria das organizações fica entre a cultura calculada e a cultura proativa. E aí, qual que é essa cultura proativa, né? Que você consegue envolver todos os colaboradores no sentido deles entenderem os papéis que eles têm e que eles ajudam a gerar melhorias. Mas eles ainda precisam de incentivos, de intervenção para começar para se sentirem à vontade, né, de colocar essas questões para suas lideranças, né, em frente aos colegas, à equipe. Até a tal da cultura participativa, que é o sonho de consumo de qualquer diretor de unidade, de qualquer gestor de qualidade, que é a gente ter a cultura inerente ao negócio, né? A segurança inerente ao negócio. Então, que todo mundo pense identificando riscos, conhecendo os problemas, intervindo de uma maneira que aqueles problemas não se tornem danos aos pacientes, que a gente já trabalhe estruturando, né, fortalecendo barreiras para que aquele paciente, para que os pacientes não sejam atingidos por nenhuma falha nossa, né, da nossa equipe. Agora, a gente precisa entender que tudo isso é primeiro, é muito volátil, porque mudanças de gestão, mudanças de estratégia, mudanças de... por exemplo, vocês têm aí um hospital novo, um baita desafio, porque muda muita coisa. Muda o ambiente, muda a estrutura física, muda o perfil dos colaboradores, às vezes muda até o perfil dos pacientes que estão vindo para essas unidades. E aí, toda a forma de trabalho que vem sendo construída e consolidada se perde com muita facilidade. Então, a gente precisa ter muito claro essa volatilidade. Para quê? Para manter o que a gente chama de constância de propósito, né? Então, primeiro, externalizar, divulgar esse propósito, que é tornar o cuidado mais seguro dessa forma, esperando esse resultado de uma maneira bem objetiva, mas também não deixando de
de tomar as ações, né, de acordo conforme as coisas vão acontecendo. Então, a gente mantém a forma de trabalho, apesar das adversidades. Eu não sei se foi a experiência de vocês, mas, por exemplo, a grande maioria das organizações que já trabalhavam a cultura de segurança, que já trabalhavam a gestão de qualidade de uma maneira mais robusta, né, com processos implantados, utilizando ferramentas já com tranquilidade, tiveram uma facilidade muito grande para ativar seus planos de contingência na pandemia, para se adequarem, né, à questão da resiliência, que tem tudo a ver com a cultura, que é como você se adequa àquelas situações. Então, quanto maior a possibilidade de adaptação que a sua organização tem, maior é a sua maturidade, porque você está permitindo que a sua ponta, que as suas equipes de ponta tenham mais autonomia para solucionar esses problemas que vem surgindo. E a gente foi testado assim ao máximo durante esse 1 ano e tanto, aí 1 ano e meio, quase 2, que a gente vem enfrentando uma situação que nenhum de nós poderia nem prever em nenhum momento, né? Então, é super importante a gente entender, até porque, às vezes, o pessoal está 1 ano, 2 anos trabalhando em gestão da qualidade e fala assim, eu não consigo fazer os meus colaboradores entenderem que eles precisam notificar, eu não consigo fazer os meus líderes entenderem que eles não podem punir qualquer ocorrência. E aí é importante mostrar que a coisa é gradual, que vai depender de como as ações são sustentadas a longo prazo, né? Provavelmente as meninas que me seguem aí nas redes sociais já me ouviram falar isso, eu falo isso com muita frequência, mas é assim, é a história do trabalho de formiguinha, né? Que é a formiga que carrega um peso maior do que, né? Estruturas maiores do que ela, que faz o mesmo caminho, que tem um grupo, né? Que cada vez ela vai ser um grupo maior de formigas ali com um objetivo em comum, e que a gente não vai ver resultado de uma maneira rápida, mas que se a gente tiver consistência, a gente consegue enxergar a médio e longo prazo um resultado muito bom, né? Muito melhor. É um pouco a diferença, e aí talvez vocês tenham para vocês faça sentido isso, daquelas organizações que implementam em 6 meses metodologias de acreditação para ganharem o certificado rapidamente, da diferença daquelas organizações que estão ali e falam, não, a gente vai usar a acreditação para, de fato, melhorar os nossos processos. E aí você demora muito mais para conseguir transformar a forma de trabalho, mas, a longo prazo, você não precisa ficar reimplantando, rediscutindo, começando do zero várias vezes, gastando energia e perdendo credibilidade em relação às suas equipes. Então, é muito isso a maneira de lidar com cultura e que às vezes a gente esquece, né? Uma coisa importante também, quando a gente está falando de maturidade da cultura de segurança, é entender que os nossos colaboradores, o dia a dia deles, né, a simples convivência entre as equipes já é desafiadora, porque a gente tem pessoas de culturas diferentes, né, de origens diferentes, das mais diversas origens, com criações muito diferentes, e só essa questão já torna desafiador a gente direcionar todo mundo para o mesmo lado, né, para as mesmas condições. E a segunda coisa é tornar muito claro esse caminho, né, você vai conseguir traduzir as suas estratégias, as suas diretrizes de melhoria, de segurança do paciente, de maneira mais
você vai conseguir alcançar melhor os seus objetivos em relação à segurança do paciente, o quanto mais claro e mais estruturado esse caminho que as equipes têm que percorrer vão estar, né? Porque, assim, conflito vai ter, problema vai ter, dificuldade vai ter, né? Incêndios a gente vê de todos os lados, mas a gente precisa manter ali o foco e o direcionamento, né? Quando a gente fala de cultura de segurança, eu gosto muito da definição que a Cláudia Garcia coloca, e é legal porque ela trouxe isso, inclusive, num livro, no manual prático para a segurança do paciente. Ela divide a cultura de segurança em 4 tipos de cultura, né? E que é onde a gente deve focar. Então, ela coloca que uma cultura de segurança é uma cultura que tem a cultura de notificação, a cultura de informação e compartilhamento, a cultura de aprendizado e a cultura justa. E o que é uma cultura de notificação? A cultura de notificação, por maior limitação que os sistemas de notificação de eventos adversos tenham, em termos de, vai ter sempre subnotificação, eu dependo do cara que estava envolvido no evento adverso para ser informado do que está acontecendo de errado, ele ainda é uma forma, um caminho muito importante para a gente ter conhecimento de tudo que está acontecendo. Ele nunca deve ser a única forma da gente identificar eventos adversos, mas ele precisa ser a forma mais valorizada. Por quê? Porque a minha cultura de segurança ela vai ser mais positiva quanto mais eu conseguir que os meus colaboradores informem os eventos e não que eu tenha que correr atrás para descobrir que os eventos aconteceram. Isso vai ser, algum dia a gente vai deixar de usar as outras ferramentas? Claro que não, tá? Porque a gente tem as questões de pessoas, tem a questão das mudanças de contexto e de momento. Agora, a gente precisa mostrar para eles, por meio da valorização de um sistema de notificação, que a gente quer saber, e é uma forma da gente mostrar que a gente quer saber para melhorar, e não para descobrir quem fez errado. Então, que eu valorizo a transparência do colaborador que coloca, olha, hoje eu tive um evento adverso, eu troquei a medicação. Então, não é o sistema de notificação, além de saber, o que dá errado, também olha, eu quero que eu entendo que os erros existem e eu quero saber por vocês o que está acontecendo, né? Acontece que a cultura de notificação, e aí é muito interessante porque a gente no Brasil acaba precisando simplificar algumas coisas, que a nossa língua não tem nada de simples. Quando a gente vai olhar para a proposta de um sistema de notificação, ele vem lá da aviação, né? A gente não traz nada de novo, mas a proposta é um sistema de notificação e aprendizado, né? Por eventos adversos. E a gente aqui no Brasil aboliu o aprendizado, a gente usa só um sistema de notificação. Ele só vai ser completo se houver a informação, a investigação e análise, a proposição de melhorias e o retorno às equipes notificadoras. É claro que eu não preciso pegar, fulaninho fez essa notificação, preciso dar retorno para esse fulaninho em relação ao que eu fiz por conta dessa notificação. Mas eu preciso mostrar, primeiro, como são tratadas essas informações e depois que tipo de ações foram tomadas e quais são os resultados esperados, ou até quais são os resultados obtidos. E é nisso que a gente peca, porque às vezes a gente tem que se empenhar muito em facilitar esse canal, mas a gente precisa retroalimentar essa condição, porque depois que eu notifico 3, 4, 5 vezes, e eu não tenho retorno nenhum, e eu não consigo, porque muitas vezes não é tão visível para eles, na ponta, as mudanças que a gente fez, e eu não consigo enxergar as mudanças propostas,
para que eu vou ficar notificando? Dá trabalho, toma meu tempo, às vezes o pessoal fica bravo comigo porque eu estou me chamando de dedo duro, por que eu vou ficar inserindo informações, sendo que eu ninguém faz nada com elas, né? Então, essa é uma ponta muito importante. A OMS, o ano passado, fez uma publicação voltada para a gente gerar melhorias dentro dos nossos sistemas de notificação e aprendizado a partir de eventos adversos, que é bem interessante e que eu super recomendo a leitura. Por quê? Porque ele traz exatamente quais são as fragilidades que a gente deve buscar nos nossos sistemas para eliminar as barreiras que impedem que desestimulam, vamos pensar assim, os sistemas de notificação. Uma outra coisa que é importante é a gente trabalhar concomitante à cultura de notificação, é a cultura da informação e compartilhamento. E aí não é só no sentido de dar feedback para os colaboradores em relação ao que está acontecendo, mas é apresentar situações de risco, apresentar condições não favoráveis, porque talvez nós gestores muitas vezes, não, a gente não precisa abrir isso para a equipe, vai me dar mais dor de cabeça, ou vai acabar gerando uma insegurança que não é necessária. A gente acaba bloqueando oportunidades de colaboração desses colaboradores muito importante. Então, por exemplo, durante toda a pandemia, a questão de falta de insumos, muitos hospitais saíram com soluções vindas dos seus colaboradores para otimizar a utilização de EPIs naqueles momentos em que a gente teve crise de abastecimento desses materiais. Então, na verdade, trabalhar a transparência, a informação, né? Compartilhar as questões que estão acontecendo dentro da organização. É claro que a gente não vai abrir tudo, não é isso, mas é importante que esteja muito claro que eles tenham confiança de que eles vão saber das questões que estão acontecendo, né? Que não é uma coisa que vai para debaixo do tapete. De novo, né? Isso vai construir uma confiança que vai acabar gerando uma cultura positiva. O terceiro ponto que eles colocam é a questão da cultura do aprendizado. E aí, de novo, é aprendizado em relação aos eventos adversos, mas também é aprendizado em relação a resultados ruins, às vezes até financeiros, a avaliações que não são positivas. Então, de repente, faz uma visita de manutenção que vem uma série de observações que precisam ser tratadas, e aí isso precisa ser compartilhado, e precisa olhar para isso como um momento não de esses resultados não interessantes ou esses indicadores desfavoráveis, se olhar para isso como uma oportunidade e não como uma punição, né? Olha, não, essa menina da qualidade vai ser desligada porque a gente não conseguiu dar conta do recado, olha só o relatório que a gente recebeu, a quantidade de observações que tem. Então, entender que, não, é uma oportunidade da gente trabalhar de uma maneira diferente, entender o que a gente está fazendo de errado. Percebe que é uma mudança de perspectiva. E o quarto ponto é a questão da cultura justa. E aí a cultura justa é um desafio, sempre vai ser. Por quê? Primeiro, porque nós somos formados na faculdade, nós médicos, enfermeiros e outros profissionais, somos formados com foco no erro, né? E com foco na punição. Então, se você vai mal, você tem uma consequência. Se você não tem um bom desempenho, você acaba sendo punido, ou se você não cumpre o que está estabelecido, você vai ser punido, e a gente acaba perdendo a mão, a gente acaba pesando a mão
onde muitas vezes a gente poderia trabalhar de uma outra forma. A cultura justa é você valorizar o colaborador que está fazendo certo, que tá cumprindo as regras, que está jogando o jogo conforme a cartilha estabelecida pelo hospital, lá as diretrizes que o hospital estabeleceu, e é você mostrar, deixar muito claro qual é o tipo de comportamento que não é admissível na organização. Então, por exemplo, sei lá, o atraso para pegar o plantão. O atraso para pegar o plantão é uma questão que, na minha organização, não é negociável. Se você atrasou uma vez, você vai ser orientado, da segunda vez você vai ser advertido, na terceira vez você vai ser suspenso. E se você não conseguir se adequar a isso, sinto muito, a gente né, tem outras atitudes para serem tomadas. Muito diferente das questões relacionadas à estruturação dos processos, né, a todo o sistema complexo que é uma unidade de saúde. Tá? Então, olhar sobre essas 4 perspectivas faz com que a gente consiga enxergar quais são os principais pilares para uma cultura de segurança. E aí, por isso que eu comecei a minha fala dizendo que às vezes eu preciso rebolar para responder, né, quando a pessoa coloca que ela não está trabalhando ainda as metas de segurança, não está trabalhando ainda protocolos de segurança, porque ela está trabalhando a cultura, né? E como é que você vai trabalhar a cultura se você não está olhando para o que você faz errado, você não está tentando melhorar aquilo que você está fazendo que ainda é um cuidado mais inseguro? Então, apresentar dessa forma, eu acho que fica um pouquinho mais fácil para a gente entender a evolução dessas questões. Agora, é super difícil da organização conseguir perceber a cultura, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, a OMS, eles acabaram de aprovar agora em maio o Plano Global para a Segurança do Paciente, que é de 2021 a 2030. E uma das questões, né, uma das formas, eles colocam embasamentos, vamos dizer assim, para o desenvolvimento desse plano, para a execução desse plano, e uma das questões que ele coloca é a cultura de segurança. Eles deixam bem claro que se a gente não trabalhar organizações de alta confiabilidade, associado a uma cultura voltada para a segurança do paciente, a gente não vai conseguir ter sucesso nas práticas. Por quê? Porque rapidamente a cultura não voltada para a segurança acaba devorando essas práticas e a gente perde tudo que tinha sido trabalhado e investido de tempo e de energia para conta daquilo. E começaram a tentar desenvolver, e não é de agora, a avaliação da cultura de segurança para entender como é que os colaboradores enxergam tudo que vem sendo feito de segurança dentro da organização. E vou mais além, na verdade, a avaliação da cultura de segurança pode até ser uma linha de base para organizações que ainda não começaram. Então, assim, por onde a gente começa? Tá, enquanto a gente está começando na revisão, na implantação das metas ou na implantação dos protocolos de segurança, vamos ter uma ideia de como estamos para poder conseguir ver o quanto a gente consegue evoluir de um ano para outro, que diferença, o que a gente conseguiu que os colaboradores percebam de tudo que a gente está fazendo. Porque a parte da percepção de segurança por parte do colaborador, ela é super importante na cultura. De que maneira? Nós, seres humanos, a gente costuma, a gente gosta, né, de participar de ações em que a gente se sente parte. Agora, se eu não me sinto parte das questões de segurança, muito provavelmente eu vou ter uma adesão mais baixa a elas. Então, você avaliar a cultura vai muito além de saber se eles estão enxergando, vai para entender como é que esses colaboradores
se essa percepção ela está forte o suficiente para que eles tenham um maior engajamento em tudo que a gente está propondo, né? E aí é legal porque a gente tem aqui no Brasil uma avaliação que está validada desde 2013 e que eu sei, porque a Gabriela me contou, que vocês já fazem há 3 anos aí esse tipo de avaliação. E é muito legal, porque essa avaliação ela vai olhar como é que funciona o trabalho em equipe, como é que vocês trabalham, como é que a organização trabalha o seu aprendizado, como é que a promoção da segurança do paciente é percebida. Mas, em contrapartida, ela também avalia as questões de como é que são feitas as notificações, qual é a frequência, como é que os colaboradores enxergam. E as avaliações aqui no Brasil, de várias organizações, né? A gente tem trabalhos aí mostrando esses resultados em algumas organizações em especial, vem mostrando que, assim, apesar dos colaboradores entenderem que a segurança do paciente é importante, que ela é trabalhada dentro da organização, que até as lideranças se preocupam com isso e promovem condições para que o cuidado seja mais seguro, a gente ainda tem um número de notificações baixíssimo, né? E eu imagino que no de vocês também provavelmente não é diferente. Por quê? Porque é uma cultura que ainda não está lá naquela cultura proativa, ela ainda precisa de incentivos para que as informações, né, o que está dando errado, ainda seja informado com maior facilidade. Para quê? Para que os ciclos de melhoria aconteçam, para que os aprendizados venham e que a gente consiga retroalimentar aí esse engajamento deles e desenvolver outros processos que precisam acontecer. Então, é muito interessante, mas a gente precisa olhar com cuidado, porque, como é uma autoavaliação, a gente tende a achar assim, não, a gente está bem, está tranquilo, né? Nós não vamos... a gente está bem na cultura de segurança. Normalmente está mesmo, porque a avaliação ela é bem sensível, né? Mas a gente precisa ter alguns pontos de atenção que foram feitos justamente para a gente entender que dentro do proposto está funcionando tudo bem, mas que o quanto a gente ainda pode evoluir, né? Então, assim, uma organização que tem uma cultura proativa de segurança do paciente, ela tem um volume de notificações muito maior. Ah, Carol, mas as notificações não podem ser pequenas, porque a gente conseguiu reduzir muitos eventos adversos? Pode, mas a gente também quer saber daquelas condições que poderiam ter virado eventos adversos. Então, quando a gente consegue trabalhar os eventos adversos catastróficos e graves e impactar de verdade a assistência, a gente tem que a gente precisa olhar para o outro lado. Desculpa, gente. Então, não dá para... A cultura de segurança não é uma coisa que a gente baixa a guarda em nenhum momento. A gente precisa olhar para aquilo que essa avaliação traz e olhar para o que está aparecendo lá no nosso sistema de notificação para sempre subir um nível a mais, né? E aí, para organizações que estão trabalhando com um processo de acreditação, isso acaba ficando uma coisa mais natural. Por quê? Vocês são avaliados agora, daqui 2 anos, 3 anos, vocês voltam a ser avaliados, vocês vão ser avaliados por um manual, provavelmente a ONU agora que vai lançar em 2022 um manual novo. Então, a avaliação em 2022 já vai ser diferente, já vai ser uma abordagem diferente e já vai ser mais exigente. Porque esse é o objetivo, né? A qualidade e a segurança são alvos móveis e a gente tem que persegui-los sempre. E se eu consigo ter o entendimento de que a cultura ela pode ser moldada, né? E que a gente vai
para que ela permaneça uma cultura proativa ali, a gente precisa ter constância nesse molde e nesse trabalho. A gente vai evoluindo essa barra com mais naturalidade, não de uma maneira truncada, assim, tipo, agora tem avaliação, agora vem a pesquisa de cultura de segurança, agora vem a pesquisa de clima, que é o que acaba acontecendo ainda na maioria das organizações aqui no nosso pedaço, né? Então, quando a gente está falando de cultura de segurança, é a base, é o alicerce, né? Só que ela é alimentada pela maneira como a gente conduz as questões e como a gente evolui em todas as questões relacionadas à gestão de qualidade e segurança. E eu acho que é importante ressaltar que a gente hoje fala muito separado, né? Não, você trabalha a gestão da qualidade, você trabalha a segurança do paciente, mas se a gente for olhar na prática, a segurança do paciente é uma das 6 dimensões que se trabalha na qualidade. Então, se você faz gestão da qualidade num serviço de saúde, obrigatoriamente você trabalha a segurança. E não dá para a gente dizer que uma organização tem qualidade se ela não tem um embasamento muito sólido em relação à segurança. Então, eu acho que isso é bem bacana de colocar, porque quando a regulamentação sobre segurança do paciente foi publicada aqui no Brasil, o pessoal que trabalhava qualidade falou assim, meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo? Muito pelo contrário, né? Já estava anos-luz ali tentando buscar essa melhoria contínua. Mas como é que a gente faz de uma maneira mais operacional para sustentar essa cultura de segurança, além dos resultados dessas avaliações, né, dessa avaliação de cultura? Porque uma coisa né, são os resultados mais... como que eu vou, né? Eles são mais gerenciais, eles são mais... e outra coisa é a prática do dia a dia. Então, acho que a primeira coisa e o grande definidor da manutenção da cultura é uma liderança participativa. Então, desde a alta liderança e o posicionamento da alta liderança é um fator determinante em 100% de... toda vez que a gente vai conversar sobre segurança do paciente, sobre cultura de segurança, a liderança é um dos grandes destaques, tá? Se não for o destaque. A questão da gente ter um sistema de notificação consistente, e aí consistente dentro de todo aquele ciclo que a gente trabalha. O reconhecimento da segunda vítima também é uma questão importante. Então, para quem não está acostumado com essa fala, a segunda vítima é o profissional de saúde que foi envolvido e acabou sendo um dos atores do evento adverso, mas que acaba tendo que lidar com toda a culpa e a vergonha que ele tem em relação àquele erro, né? A questão de claramente se propor a trabalhar, né, a aprender com os erros, e aí a gente precisa entender que ainda tem muito erro nosso que vai para debaixo do tapete, né, em todas as organizações, e tudo bem, faz parte do amadurecimento da cultura, mas a gente precisa saber que eles estão lá e precisa pensar em formas de tirá-los, né, de colocá-los aí à luz do conhecimento. A questão de trabalhar o feedback para essas equipes, e a questão de deixar claro o que é aceitável, o que é esperado e o que é inaceitável dentro das nossas, dentro do comportamento dos nossos colaboradores, das nossas equipes, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque a cultura de segurança do paciente, a cultura positiva para essas questões, ela tem muito mais a ver com o comportamento e atitude, e, né, o propósito, né, as crenças voltadas para buscar a segurança, do que com inovação, com novos equipamentos, novas estratégias. Então, a gente tem organizações que são
limitadas de maneira importante em relação a, né, a tecnologia, né, de sistemas, de equipamentos, de acesso a materiais mais seguros, mas que possuem uma equipe com uma cultura muito mais, né, possui uma cultura de segurança muito maior, muito mais coesa, né, uma equipe muito mais forte, voltada para essa visão. Então, é claro que tem outros desafios, mas o mais difícil também pode ser trabalhado nas adversidades, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante. Se, no pior dos cenários, a gente tiver que abandonar todas as questões de qualidade em qualquer, né, em qualquer organização, focar na cultura, né, focar nesse comportamento, focar em transformar a maneira como as pessoas lidam, né, se relacionam com as questões de segurança do paciente, já entrega um resultado muito, muito, muito bom. Então, é essa a questão mais importante, tá certo? Acho que é isso que eu tinha para colocar para vocês. Eu quero agradecer enormemente o convite. É sempre um prazer falar do assunto, eu sou super apaixonada pelo conteúdo. E se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma coisa, eu estou à disposição. Muito bom, a gente agradece muito, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser fazer alguma pergunta, ainda a gente tem um tempinho, que nós começamos com 5 minutos de atraso. Eu sempre comento... Oi. Pedir para clicarem no link para participarem da avaliação do evento, está no chat. Ah, já está no chat? Isso. Tá, então, por favor, se vocês puderem acessar aí o link e depois fazer a avaliação, né, da nossa live. Eu sempre falo, Maria Carolina, assim, né, a gente, quando escolhe trabalhar na área de saúde, o intuito de todo mundo é querer fazer o bem, né, é ajudar a pessoa que está no momento de fragilidade, que é um momento, às vezes, de doença ou não, mas que procura o profissional de saúde, porque ele está precisando de alguma coisa, ou de uma orientação preventiva, ou de alguma coisa curativa mesmo, ou de um diagnóstico, e ninguém sai de casa, hoje eu vou levantar e vou lá fazer alguma coisa mal feita, que vai causar algum dano para esse paciente. Mas isso está muito, às vezes, no nosso inconsciente, né? Eu quero fazer o bem e eu não quero fazer o mal. Então, eu sempre comento com as meninas aqui no hospital, né, com a equipe, que se todo dia a gente levantar e pensar, hoje eu vou tentar fazer o meu melhor para que nada do que eu faça cause nenhum dano para o paciente, né? Aí a gente já começa a minimizar muito, porque a gente começa a racionalizar e buscar realmente, assim, fazer as coisas com mais atenção, com mais rigor mesmo, né, na técnica, assim, para que a gente minimize mesmo saia do inconsciente e torne, né, consciente a coisa. Então, se a gente acorda todo dia e pensa, hoje eu vou tentar ver se eu não consigo fazer nada que cause nenhum dano, eu acho que a gente já começa realmente a minimizar muito essa chance, né? Verdade, é verdade. Enfim, é desafiador e eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque a gente nem sempre está num bom dia, a gente tem que entender que o nosso foco e a nossa atenção são limitados, né? Que a gente não consegue ter aí 24 horas de atenção. Eu me lembro quando eu me formei que a gente se vangloriava de fazer 36 horas de plantão, 48. A gente, eu tô no final de semana, vou entrar sexta-feira e sair no domingo. Hoje, né, depois de tantos anos aí, 18 anos de formado, eu olho e falo assim, meu Deus, como a gente era muito
muito, a gente tinha noção do risco que a gente submetia os nossos pacientes e a gente mesmo, né? Porque no final das contas está colocando a sua profissão em risco, né, a sua atividade. Então é muito desafiador, porque é mudar a percepção, né, o entendimento da gente. E tem uma coisa que eu acho que também é importante e que às vezes a gente esquece. E eu me formei faz bastante tempo, mas não faz tempo, né? Não faz tanto tempo assim. Eu me lembro de ouvir muito que se a gente prestasse atenção, se ali tivesse cuidado, a gente não ia errar. E eu acho que hoje a gente tem mais do que evidência sobrando para que corrobora o contrário. Não, a gente erra. A única coisa que, como profissional de saúde, a gente tem é certeza de que a gente erra. A diferença é você errar num ambiente que entende que as pessoas erram e tem barreiras implantadas para que esses erros sejam identificados antes de atingir o paciente, de você trabalhar numa organização onde o seu erro passa, né, por milhões de momentos e ele não é interrompido e ele vai acabar gerando um dano ao paciente. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar essa mudança de visão, tanto na perspectiva das organizações, que precisam começar a planejar assistência a partir desse paradigma de que a gente vai errar, né, e não desenhar os processos para que eles sejam cumpridos ali à risca, né? Então, a gente fala muito hoje de construir o processo de tal maneira que seja mais fácil acertar do que errar. Então, você já conta que o cara pode errar e você vai colocando barreiras para que ele não escape ali daquela linha que você quer que ele siga. E da perspectiva do colaborador, que tem que entender que no dia que ele não está bem, ele precisa sinalizar que ele não está bem, que ele vai ser, que ele pode até ser colocado em tarefas com menor complexidade, ou que ele pode ter compartilhamento de determinadas tarefas mais críticas. Então, por exemplo, a gente teve situações super importantes, vocês devem ter vivido isso. Colaboradores, né, o pessoal da UTI cuidando de colegas internados, e aí isso acabava gerando uma super dificuldade, um risco muito maior de erro, porque tinha um monte de envolvimento emocional com aquilo. Então, a gente precisa entender, né, sabe, e aí só já vou passar a bola para vocês. Uma das coisas que durante a pandemia, por exemplo, eu fiquei muito preocupada foi, talvez, porque eu não consigo mais desligar o meu olhar de qualidade e segurança, né? E tem isso também. O pessoal costumava falar assim, não, porque são os heróis da saúde, não, porque são heróis e não sei o quê. Eu falo assim, gente, é pior, porque o herói é um cara que tem superpoderes, é um cara que faz sempre as coisas certas, que está sempre à disposição e que resolve tudo. A gente não tem nada de herói. A gente é ser humano, profissional, treinado para executar aquelas tarefas, mas a gente erra, a gente sofre, a gente está com medo, ninguém sabe o que vai acontecer com essa pandemia, a gente está em horas e horas de sobrecarga de trabalho, dobrando, triplicando, com colegas morrendo, com família morrendo. Então, assim, eu entrava em desespero, porque assim, pelo amor de Deus, a gente não é herói, a gente é ser humano normal, com a diferença que a gente sabe atuar nesses momentos, a gente foi treinado para isso. Então, enfim, a gente tem muitas sintonias finas em relação a essas questões de segurança do paciente para trabalhar dentro da cultura das organizações. E ainda é um pouquinho... Enfim, trabalho para quem trabalha na qualidade é o que não falta. A gente vai ter aí muito trabalho pela frente sempre. E o bacana é isso que você falou, é que nunca a gente vai atingir o máximo, né? Sempre vai ter coisa a ser feita, assim. Queria agora passar a palavra para o doutor Gediel, ele é nosso diretor de recursos próprios. Ele estava acompanhando a sua palestra em plena cirurgia. Atrapalhando. Nada. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite a todos. Doutora Maria Carolina, é um prazer enorme para a gente e uma honra, né, ouvi-la. A gente, hoje, quinta-feira, acaba que é meu dia de
do sobreaviso, e sempre, às vezes, aparece uma cirurgia, uma coisa ou outra. Estava acabando de fazer uma tubária rota agora, e deixa eu ir ouvindo para ver se tem alguma dica de segurança aqui na cirurgia que a gente possa executar. Mas, assim, eu acho que a cultura, né, como a gente, né, falou bastante aí, né, na sua palestra, a gente não pode acomodar nunca, né? Então, a gente tem que estar sempre com ações, um aprendizado contínuo, e a gente tem que contaminar, né, o restante, né, do corpo clínico. A instituição tem que respirar, né, segurança, e as ações são de dia a dia. Quem sofre muito na qualidade e no Núcleo de Segurança, a doutora Fabiana, que está aí, né, junto com todo o pessoal de apoio lá, né, que faz um trabalho brilhante. Eu lembro de quando, né, começou a implantação disso, né, o nosso gerente do hospital na época, né, tinha muito questionamento que a gente gastava, que dinheiro que a gente estava gastando com ONA e tudo, e aí ele fez um levantamento do que a gente gastava com papel higiênico e papel toalha, né? Então, ele disse que o valor que a gente gastava era menor ainda do que gastava com papel higiênico e toalha na instituição, né? Para dar uma resposta. Claro, né? Ótima comparação, foi bem, né? E os dois servem mais ou menos para resolver a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, isso para dar uma resposta incisiva, né? Porque às vezes você queria justificar, né? E era não tinha na cultura que a instituição tem hoje, né? Um pouco mais voltada mesmo para a segurança do paciente, né? Então, assim, foi brilhante a exposição, isso nos ajuda a reforçar essa cultura, e a gente se sente muito feliz, né, pela sua participação e agradecidos, né? Obrigada. Então, obrigado a todos também, e devolvo a palavra para a doutora Fabiana aí. Marcela, quer falar alguma coisa? Rony está aí, que eu vi que o Rony entrou. O Rony é o nosso gerente, não sei nem se é gerente, mas eu não sei nem qual que é o nome do Rony. Ele é o chefe, é o segundo chefe, sabe? Essas palavras aí são do Rony, viu? Essas palavras que eu disse aí são do Rony. Mas, Marcela, dá uma palavrinha aí também. Sim, doutora Maria Carolina, primeiro queria parabenizar. Eu fiz muitas reflexões com as suas falas, muitas mesmo. Acho que a gente está no caminho certo, né? Ainda mais ouvindo assim, tudo que você ponderou, óbvio que com melhorias a serem feitas. Me tocou muito a sua fala de a segunda vítima, de ser o profissional, né? Porque a nossa cultura, você também falou disso, que nós fomos treinados para não errar, para não aceitar o erro, e muitas vezes acontece uma falha e a gente meio que não dá atenção devida, né, a quem participou, pelo contrário, às vezes a gente até culpa. E eu fiz muitas reflexões mesmo em cima das suas falas. Acho que a gente depois vai sentar, vai conversar um pouquinho, tentar ajustar algumas coisas. Agradecer e te parabenizar, acho que foi muito proveitoso, agradecer a todo o pessoal que está aí até agora, e passar aí para o Rony, se ele quiser também dar uma palavrinha. Acho que ele colocou que ele está bloqueado e mandou uma mensagem para nós aqui pela... Ô, Nádia, desbloqueia o Rony aí, por favor. Doutora, acredito que o problema seja lá com ele, porque para mim aqui não tá, eu não estou conseguindo, ele não está bloqueado, não estou conseguindo desbloquear ele, não. Só ele. Vai ser uma pena se ele não conseguir. O Rony, ele é dos primórdios da qualidade aqui na nossa operadora, né? Ele é o gestor que fez muita força nas diretorias anteriores para implantar, né, Eu acho que Rony, vocês têm uma posição muito privilegiada. Eu acho que isso é importante destacar, que a cultura de vocês hoje já tem, né, vocês já têm um processo implantado há tanto tempo, que agora vocês já têm condições, vocês já vêm gerando aprendizado com tranquilidade, aprendizado interno, sobre as coisas que estão acontecendo dentro da organização, entendendo a importância disso, né? Eu acho que é uma oportunidade incrível. E outra coisa que é muito legal, que não é frequente em todas as cooperativas, principalmente as Unimedes,
que é a manutenção dessa cultura ao decorrer dos anos, né? Porque o que a gente vê na maioria das Unimedes é assim, troca a gestão, muda todo o modelo, e aí toda essa parte de cultura da organização, que é tão cara e que é tão, né, que demanda tanto trabalho para ser construída, para ser sustentada, ela se perde, porque ela é cara, mas ela é frágil, né? Ela influencia muito, mas ela é muito frágil. Então, se você não tem se a equipe não tem essa percepção, se a alta liderança não tem essa percepção, você perde a confiança, né, das equipes. O pessoal a segunda vez que você tem para implantar, por exemplo, um processo de acreditação, as equipes já veem assim, lá vem ela de novo com essas histórias, né? Nós, médicas da qualidade, mas assim, putz, essa doutora só tem ideia e não consegue, já sei que isso aí não dá em nada. Imagina a terceira, a quarta vez, enfim, né? Então, acho que isso é muito bacana, porque manter isso também é um desafio, e é um entendimento da Unimed de que é relevante, né? Então, já faz diferença para a cultura de cara. Você falou da importância, né, do envolvimento da alta gestão, e realmente aqui toda a alta gestão já está muito consciente disso, assim, né? E a gente tem realmente a participação irrestrita, o apoio restrito deles no que a gente realmente precisa, né? Consegui entrar, tá me ouvindo agora? Oba, estamos, Rony, olha ele aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro, parabenizar, tá? Doutora Maria Carolina, Gabi, doutora Fabiana, excelente organização. Essa semana está encantadora. Eu já falei com as meninas hoje à tarde que elas me salvaram o dia com aquelas mensagens do TikTok. O dia estava pesado e o trabalho que foi feito foi realmente brilhante, tá? Então, parabéns a todos. Muito orgulho de nossa parte ver esse desdobrar todo chegar a esse momento. Eu só queria pegar uma palavrinha, que é a palavra cultura, que foi bem colocado. E a gente, né, Marcela, terça-feira nós tivemos um outro evento trabalhando sobre cultura, estamos focando muito a questão de cultura, e cultura é longo prazo. E a gente tem essa caminhada, né, doutora, a longo prazo, e não pode desanimar. Eu acho que com uma equipe dessa, e com a participação de tantos médicos que eu estou vendo aí, tantos cooperados participando desse evento, é sinal de que a sementinha está plantada e que a coisa está andando. E vai acontecer, e está acontecendo. É só palavra de parabéns. Agradecer o lembrete do papel higiênico, doutor Região, de vez em quando eu lembro disso. Mas já passamos dessa fase, né? Hoje a gente não tem tipo de questionamento mais, graças a Deus, e vamos para frente. Parabéns a todos, tá bom? Obrigada. Se algum colega quiser fazer alguma... Doutor Valdemar também está aí com a gente, o doutor Valdemar é o nosso atual diretor clínico. Quer falar alguma coisa, Valdemar? Deixa eu entrar. Oi, boa noite, pessoal. Parabéns, Maria Carolina, pela aula, né? Eu tenho te acompanhado lá no Instagram e tal, no seu canal. Foi ele, Maria Carolina, que nos deu a dica daquela live com a Ana Carolina. É ele que eu te falei. Legal. Fico feliz. Obrigada. E estou há 2 anos aí nessa parte de... meu primeiro cargo de administrativo aí na diretoria clínica, né? E tenho aprendido bastante com todo mundo, com o Rony, Marcela, Gidiel, e principalmente nessa parte de qualidade com a Fabiana, né? Você falou Valdemar, que você não... Valdemar, aproveita e faz campanha aí. Você é o candidato aí tá. Clínica novamente. Pode deixar. Não, aproveitar, conto com o apoio de todo mundo aí no dia 29, né? Eu e a doutora Graziele, eu como diretor, a doutora Graziele como vice, a gente vai tentar... Na verdade, a gente é chapa única, né? Nós somos candidatos aí para a reeleição da diretoria clínica, tá? Conto com o voto dos colegas aí. E você falou que você não consegue desligar as antenas da qualidade. A gente tem uma pessoa na nossa instituição também que tem essas antenas sempre ligadas aí, que é a doutora Fabiana, que ela passa pelo corredor, já vê um processo ali que pode ser melhorado. Ela é danada, não descansa nunca aí. E realmente é um dos motores importantes da nossa instituição aí na qualidade, né? E a gente vê, assim, a gente tenta passar para os colegas, né? Como é bom você trabalhar no hospital que tem processos
estruturados e tem travas ali para minimizar o erro. Às vezes, alguns colegas ficam um pouco incomodados, né? Que a gente tem que melhorar o processo, fazer tal protocolo para atender a ONA, daí é até uma fala nossa recorrente aí. A ONA só serve para a gente, um caminho para a gente melhorar a nossa assistência, nosso padrão de atendimento. É isso aí. E não a ONA só ajuda, né? Assim, não é atender a ONA, a gente conseguindo os requisitos da ONA e dos outros certificações, a gente vai conseguir melhorar o funcionamento do nosso hospital, né? Serve só como guia, né? Então é isso, né? Acho que a gente está caminhando e aprendendo a cada dia, e é bom ver uma turma grande aí envolvida, né, nesse processo. E de médicos, isso é muito legal, né? Porque vamos combinar que nós somos um pouco mais difíceis de sermos convencidos no assunto. Com certeza. Mas a hora que a gente compra a ideia, daí também, aí a coisa deslancha. A gente tem um pouco de culpa, tá? Eu pelo menos, né, que já estou há muito tempo nisso, acho que a gente deixou para trás os nossos colegas, achando que depois eles iam acompanhar. Agora nós estamos tendo que resgatar, mas tudo bem, faz parte, correção de rotas aí, mas é muito bom ver tantos médicos querendo saber e saber mais sobre o assunto. E bom, enfim, a semana de vocês eu imagino que tenha sido muito bacana. Eu tive a oportunidade de assistir o Dr. Daniel na semana passada. Até estava falando para a Fabiana que responsabilidade vir aqui falar de cultura de segurança depois da fala dele na sexta-feira, porque o cara é muito, né? Enfim, mas tudo bem. Sério que eu espero ter contribuído um pouquinho para somar com tudo aquilo tão legal que ele colocou para vocês, e foi muito bom, muito legal. Então, foi maravilhoso mesmo, Maria Carolina, é aquilo que eu falei, não ficou devendo em nada a aula dele, vocês dois são top de linha, e a gente realmente, esse ano, a gente pode falar que a nossa semana foi realmente muito privilegiada por ter a presença de vocês, né? É sempre bom vir alguém assim que tem tanta experiência, essa vivência ampla, como você disse que você tem, né, do Brasil inteiro. Então, assim, realmente, quando a gente vê, né, que uma pessoa experiente vem e fala, estimula a gente a fazer, que aquilo que a gente já está fazendo, e demonstra que a gente realmente precisa continuar melhorando, né? A gente está no caminho, mas a gente sabe. Eu sempre falo que é uma escada, né? Como se fosse, não é nem um caminho, é uma escada, e a gente tem que subir um degrauzinho por vez, mas essa escada realmente ela é infinita, e é aquilo que você falou, como seres humanos, a gente sempre vai cometer os erros, então a gente tem que estar atento realmente a eles, e não esquecer nunca que eles estão nos rodeando, né? E que a gente quer cometê-los cada vez menos para o bem do paciente, né? Que um dia nós seremos pacientes também, a gente sempre fala isso aqui, né? Os nossos parentes e nós mesmos seremos os pacientes. Então, a gente quer realmente uma instituição segura para todos, né? E você realmente foi maravilhoso, todo mundo elogiando muito aí no chat, você pode ver, né? A gente só tem a te agradecer. Esperamos um dia, quem sabe, contar com a sua presença aqui, né? Quero conhecer o canal novo depois. Então, quem sabe no ano que vem a gente não consegue que você venha presencialmente, se a pandemia já nos permitir, né? Amém. Combinadíssimo. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente é que agradece. Uma boa noite a todos, né? Se ninguém tiver mais nada para ser falado aí. A Gabi está aqui mandando um beijão para você, te agradecendo a sua grande disponibilidade, e fica aí a nossa fala nesse sentido. Realmente, muito obrigada, foi muito bom. Muito obrigada. Boa noite, gente.